antes que, esse é o nosso tema, nova série aqui da Videira Sul, e ela vem com tudo. Engraçado a gente pensar que igreja é um lugar onde muitas vezes a gente se aproxima desse lugar e se aproxima de Deus por causa de um momento de dor. Quantos aqui já ouviram, por exemplo, aquele ditado, não é, que diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então, se eu fizer uma pergunta aqui, por exemplo, quantos aqui foi por causa de um momento de dor, dificuldade, de fato um deserto na vida, que você foi conduzido a se aproximar de Deus e se aproximar da igreja? Quem aqui? A dor nos conduz para mais perto de Deus. Quantas vezes igreja é esse refúgio, está dando tudo errado, o casamento acabou, está em crise, a família está em crise, relacionamentos estão em crise, amizades não estão dando certo, a crise financeira bateu na porta, a gente se sente sem esperança, aí a gente busca o auxílio de Deus, a gente pensa agora somente com Deus. Quando a gente chega lá e tudo se desconcerta, a gente busca a ajuda daquele que é poderoso para nos ajudar a recomeçar. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Deus é o Deus mesmo do recomeço. Por exemplo, o profeta Jeremias, ele disse em Lamentações que as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã. Ou seja, todo dia Deus me dá uma nova possibilidade, uma nova chance, a possibilidade de trilhar um novo rumo. A misericórdia de Deus é o perdão de Deus, é Deus olhar para mim e falar, os meus pecados estão perdoados, o meu passado não me condena mais, eu posso sim ter um futuro diferente. A graça de Deus, o amor de Deus fala para mim, ei, João, você não precisa ser quem você foi, existe sim para você a chance de recomeçar. Quantos acreditam que isso é tremendo e maravilhoso? A graça, o amor de Deus é uma verdade incrível. Agora, a graça de Deus, apesar de trazer perdão para a culpa dos nossos pecados, ela não elimina a consequência dos nossos pecados. O pecado traz marcas. E muitas vezes, mesmo perdoados por Deus, a gente vai ter que arcar com as consequências de atitudes tolas e insensatas. A gente vai ter que sim lidar com o fruto daquilo que nós semeamos lá atrás no ontem. A palavra diz em Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba, aquele que semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É a lei da semeadura, o que você planta, você colhe. A graça de Deus não quebra o princípio da semeadura, não. Ela nos dá a possibilidade de recomeçar, mas ela não elimina as consequências que o pecado traz. Essa série, gente, é sobre antes que, sabe por quê? Porque eu começo a pensar sobre como seria se eu e você, nós, tivéssemos uma vida focada em acertar e não em precisar a todo momento recomeçar. Se nós tivéssemos uma vida focada em começar certo e não em ter que, mais uma vez, eu vou lá ter um recomeço. Se nós tivéssemos uma vida focada em obedecer e não em precisar se arrepender. Uma vida focada em fazer a vontade de Deus aqui e agora, e não em ficar lamentando e dizer, Deus, agora aqui estou eu novamente para me recuperar e me levantar. Como seria se tivéssemos uma vida, escute, focada na prevenção e não na reparação? Deus é o Deus poderoso para reparar, mas Ele também é poderoso para me dar e dar a você instrumentos e ferramentas para que a gente não precise passar por certos problemas desnecessários. Antes que, o tema dessa série é antes que, porque Deus está falando comigo e com você que existem algumas coisas que precisam ser realidade nas nossas vidas. Antes que o casamento acabe, antes que a família venha à ruína, antes que aquilo que é precioso para você venha para o buraco, antes que o seu chamado seja sepultado, o ministério não tenha mais sentido, a fé acabe, a sua espiritualidade morra, antes que a gente chegue lá, algumas coisas precisam ser feitas, alguns fundamentos precisam ser colocados, precisamos nos blindar e nos proteger. Aqui está uma ilustração. E o pessoal aqui da igreja leva a sério esse negócio de ilustração. Porque eles não trouxeram Lego não, gente. Foi alvenaria mesmo, o pessoal fez aqui tijolo e cimento. Deixa eu te explicar o que isso significa. Existem alguns fundamentos que se a gente praticar e colocar como parte do nosso dia a dia, eles vão ser como um muro. Eles vão proteger a minha vida e a sua.
eles vão proteger o seu casamento, a sua família, os seus sonhos, o seu ministério, eles vão proteger o teu coração. Algumas coisas vão ser como um muro. Hoje a gente vai começar sobre essa série, então eu quero já começar levantando um pouco mais do nosso muro, porque a gente vai aprender sobre alguns princípios, na verdade, um grande princípio que vai blindar as nossas vidas. Se ele for verdade, se ele fizer parte de fato do nosso dia a dia, ele vai ser como uma cerca, ele vai nos guardar, em nome de Jesus. Eu sempre vi o pedreiro fazendo assim, eu acho legal, né? Ele faz assim, não é? Você vê como eu tenho um jeito. Esse muro aqui está todo correto, o prumo nem precisa ser colocado, o prumo, olha como eu entendo. Você está entendendo? O cimento já secou, mas tudo bem, só um pouquinho de argamassa, dá uma rebocada aqui e ali, o capacete, eu já errei, né? Segundo a norma de segurança era para eu ter usado. Mas deixa quieto, a obra está o quê? Guardada pelo Espírito Santo. Gente, quantos aqui querem blindar a sua vida antes que? Quantos aqui querem guardar o coração antes que? Quantos aqui querem dizer, eu quero alimentar a minha fé, estabelecer fundamentos na minha vida que vão me guardar para que eu não precise chegar lá, antes que a tribulação venha, antes que o dia mau venha, como o profeta Jeremias, por exemplo, diz, em Jeremias 13:16, deem glória ao Senhor, o seu Deus, antes que Ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem, antes que o dia mau chegue. Nós precisamos guardar as nossas vidas, amém? Primeiro fundamento, e esse é o nosso tema de hoje, é o fundamento do amor. E por que amor? Porque o amor é a motivação para acertar. Se você tiver Bíblia, abra comigo em Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Eu leio com você na nova tradução da linguagem de hoje. Filipenses 1, 9 a 10, é uma oração que Paulo faz pela igreja em Filipos. Olha que oração o apóstolo Paulo faz. Ele diz assim, o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais, que tenham sabedoria e o entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Você pode repetir essa frase comigo? A fim de que saibam escolher o melhor. Paulo está dizendo o seguinte, olha, existe uma ligação muito íntima entre crescer em amor, um amor sábio, um amor cheio de entendimento, e escolher o melhor. Em outras palavras, por que é que muita gente, quando é para escolher, escolhe o que não vale a pena, escolhe um relacionamento que não vale a pena, escolhe uma saída que não vale a pena, escolhe um programa que não vale a pena, escolhe um projeto que não vale a pena, escolhe um namoro que não vale a pena, escolhe um sonho que não vale a pena. Por quê? Por que não escolhemos o melhor? Porque não temos por vezes esse amor aqui de Filipenses 1:9. O amor que é cheio de entendimento e sabedoria. O amor que muitas vezes habita em nós é um amor insensato, é um amor louco, é um amor desprovido de prudência. Qual é o amor que me leva a escolher o melhor? É o amor por Deus, é o amor a Deus. E quem disse isso foi Jesus. Mateus capítulo 22, versículo 36 a 38. A palavra de Deus fala quando Jesus ele foi interpelado por um escriba, um mestre da lei. E o homem perguntou assim, ô mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Jesus estava dizendo assim, esse é o primeiro e maior. Se você cumprir esse princípio, você vai cumprir os demais. Se você quebrar esse princípio, você vai quebrar os demais. Ou seja, esse princípio é o que sustenta o seu compromisso com todos os outros princípios. Amar a Deus. Se você amá-lo de todo o coração, se você amá-lo com tudo que você é, não tem perigo. Toda escolha que você tomar vai ser uma escolha acertada, a melhor escolha. Esse amor por Deus vai ser a motivação para escolhas sábias. Escolhas que vão blindar sua vida, escolhas que vão guardar e prevenir o seu coração de atravessar alguns males desnecessários. Bom, ok, a gente entendeu que nós precisamos crescer em amor, e esse é o meu primeiro ponto que eu quero depositar com você, no teu coração. Nós precisamos crescer em amor antes que. Mas o segundo ponto que eu quero passar para você é que a gente precisa avaliar um pouco sobre o que é esse amor.
Porque se eu fizer uma pergunta aqui, uma pesquisa, um IBGE Gospel, e eu pesquisar aqui o seguinte: quem sinceramente pode levantar a mão e dizer, eu amo a Deus? Quem ama a Deus? Você que diz, eu amo a Deus. Quando a gente levanta a mão e a gente diz, eu amo a Deus, obviamente nós temos o nosso conceito de amor. Muitas vezes um conceito impregnado pelos entendimentos que a nossa sociedade tem de amor. Um amor sentimento, um amor emoção, um amor de momento, um amor romântico. A Bíblia ela tem um padrão interessante de amor, e eu queria que a gente averiguasse o padrão de Deus, o padrão que Deus fala sobre amor. Eu vou com você em 3 textos da Bíblia. O primeiro é em João capítulo 14, versículo 21. Eu queria que a gente entendesse o que é que Jesus fala sobre o que é amar a Deus. Não o que eu penso, o que você pensa, mas o que é que Jesus falou sobre o que é amar a Deus. E Jesus ele fala assim, João 14, 21. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. A pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também o amarei, lhe mostrarei quem sou. A primeira parte do versículo é, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que... Como é que você faz uma prova de amor para Deus? Alguém aqui já fez... Antes era mais comum aquela loucura de amor, você chegava com aquele carro brega. Eu acho que você fazia a pessoa passar mais vergonha do que provava que amava, né? Ou talvez passava tanta vergonha que é por isso que você provava que você amava. Mas quem que conhece aquelas, não tem as loucuras de amor, aquele carro? Então, como é que você faz uma loucura de amor para Deus? Jesus disse, é simples, me obedeça. Porque a prova de que você me ama é se você me obedecer. 1 João capítulo 2, versículo 3 a 6, olha um outro texto da palavra de Deus. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é o quê? E não há verdade nele. Versículo seguinte, porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Calma aí. Aqui é o apóstolo João, amigo de Jesus, homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, falando para mim e para você, como é que eu e você podemos fazer uma espécie de check-up espiritual. Se eu quero fazer uma autoavaliação da minha fé, eu quero ver, avaliar, se eu estou unido com Deus, qual o critério que ele dá? É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo com Deus. Qual o critério? Se obedecemos aos mandamentos de Deus. Olha o versículo seguinte, versículo 6. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Você pode ler esse versículo comigo? 3, 2, 1. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo. Claríssimo. Não tem margem para dúvida. O tio João está falando assim com a gente, olha, sabe quem anda com Deus? Quem vive unido com Ele? Quem tem uma vida à semelhança de Jesus Cristo? 1 João capítulo 5, versículo 3, um outro versículo e último que eu quero checar com você. Eu poderia navegar aqui em muitos textos da Bíblia Sagrada, mas eu vou ficar com esse último. 1 João, ainda a mesma carta do apóstolo João, agora no capítulo 5, verso 3, olha o que ele diz. Pois amar a Deus, eu vou ler com você, que eu acho que juntos a gente faz melhor, não é? Então vamos lá, 3, 2, 1. Pois amar a Deus é obedecer aos seus... Só mais uma vez. Pois amar a Deus é obedecer aos seus... E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Os 3 textos estão falando uma coisa para a gente. Amar a Deus, segundo o padrão de Deus, é obedecer a Deus. Amor é sinônimo de obediência. Amor é sinônimo de obediência. Às vezes a gente não percebe essa verdade bíblica e acaba cometendo assim, alguns equívocos. A gente acaba tendo conclusões equivocadas. Por exemplo, a gente enxerga às vezes assim, tem a pessoa que ama a Deus e tem a pessoa que ama e obedece. Mais ou menos assim, João, aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa, incrível, um coração precioso. Ama a Deus. Obedece? Não, mas não obedece a Deus assim, não.
ama a Deus, não obedece. Mas essa outra não, é diferente. Essa outra aqui tem entrada diferenciada na Nova Jerusalém. Por quê? Porque ama e obedece. Ela ama e obedece. Como se a obediência fosse um bônus. Como se a obediência fosse um acréscimo. Tem gente que ama e tem gente que ama e obedece. Jesus está falando, e o apóstolo João também, que isso não existe. Se nós não obedecemos, não amamos. Onde não existe obediência, não existe amor. Onde não existe compromisso com a palavra de Deus, não existe amor. Todo amor que nós falamos de boca, dizendo, oh, eu amo a Deus, mas esse amor não se traduz em obediência, é um amor falso, vazio, é um amor que a gente gerou na nossa cabeça, mas que não tem nada a ver com o que Jesus acabou de nos ensinar. É aí que você para e você diz assim, ok, eu perguntei a princípio, quem ama a Deus? A gente levantou a mão prontamente, né? Já que amor é sinônimo de obediência, eu vou reformular a minha pergunta, e por favor, você não precisa levantar a sua mão, ok? Mas deixa eu reformular minha pergunta, já que amor é sinônimo de obediência. A mesma pergunta de uma outra forma seria assim, quem obedece a Deus em todas as áreas da vida? Financeira, conjugal, familiar, espiritual, sexual. Em todas as áreas da vida. Quando a gente fala assim, amar a Deus, todo mundo, eu pelo menos, imagina, eu levanto, não, eu não amo a Deus. Mas quando eu entendo que amor é obediência, e agora a questão muda, eu troco a palavra, só a palavra mudou. Parece que um senso de responsabilidade invade a nossa alma, e a gente diz, é mais ou menos, obediência é outra coisa. Não, não é outra coisa. Esse é o nosso problema. A gente chama obediência de outra coisa, não é outra coisa. Obediência é amar a Deus, e amar a Deus é obedecer a Deus. Acabou. São as duas faces da mesma moeda. Quantos aqui conhecem? Amém? Quantos aqui conhecem um livro muito conhecido do Gary Chapman, que é um pastor norte-americano, chamado As 5 Linguagens do Amor? Quem? 5 Linguagens do Amor, livro conhecido, muitas pessoas, quem sabe aí já, se não leram, já ouviram falar, tem a tal da linguagem de amor. Não é? O Gary Chapman, ele tem essa teoria e funciona mais ou menos assim. Cada pessoa tem um jeito como você se sente amado. Então, tem pessoas que a forma como elas se sentem amadas é através de um presente. Ou seja, não adianta você ficar falando, quanto a pessoa é maravilhosa. É quando você dá algo que ela se sente amada. Tem pessoas, por exemplo, que a linguagem de amor é o contrário, não é presente. A linguagem de amor é palavras de afirmação, ou seja, não interessa se você dá tudo para a pessoa, mas se você não fala palavras de afirmação, a pessoa não se sente amada. Muitos relacionamentos, o problema cai nisso. A pessoa chega no gabinete pastoral, o pastor pergunta qual é o problema, e ele diz, eu faço tudo por ela. E a mulher diz, mas eu não me sinto amada. Por que isso? O cara está falando numa linguagem de amor que não é a linguagem de amor dela, porque a linguagem de amor é como o outro se sente amado. Ou seja, quando eu estou amando de um jeito que é meu, mas não um jeito de amor que a pessoa, entende, recebe e se sente amada, dá problema no relacionamento. Isso é sério. E aí o Gary Chapman, ele fala sobre 5 linguagens, no caso, né? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes. Tem gente que o negócio é presente. Se você der um cartão ilimitado, soltar a pessoa no shopping, se sente a pessoa mais amada do mundo? Não é? Gestos de serviço. Às vezes é algo interessante, o filho diz, ô pai, ô mãe, a senhora é maravilhosa, cheirosa, linda, incrível, melhor mãe do mundo. A mãe não quer, a mãe só quer uma coisa, ajeita a tua cama e lava a louça. A linguagem de amor dela é gesto de serviço. Mãe tem esse negócio, ela quer uma coisa, linguagem de amor chamada serviço. Suja menos, arruma mais, meu filho, que eu vou me sentir a mãe mais amada do mundo, tá entendendo? Toque físico, tem pessoas que é a questão do abraço, do carinho, já tem outras pessoas que não querem esse negócio, coisa melosa. Para que esse abraçado todo? Não quero isso, quero o quê? Tempo de qualidade, quero o seu tempo. Espaço na sua agenda. Aí tem gente que só quer dar o quê? O que o dinheiro compra, não o que o relógio marca. E aí dá problema. Ou seja, esse negócio de linguagem de amor é interessante. Pelo que a gente acabou de ver na Bíblia, a minha conclusão, eu acho que você vai concordar comigo, é que a linguagem de amor de Deus e a igreja completa, tá? Então vamos lá, quiz do professor JV. A linguagem de amor de Deus é? A linguagem de amor de Deus é obediência.
Quando nós lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não amamos a Deus, Deus não se sente amado. Mas eu amo a Deus, mas a questão não é como nós o amamos, a questão é como Ele se sente amado. Ou seja, não interessa se nós oramos de segunda a sábado, se nós não obedecemos, Ele não se sente amado. Ah, mas eu vim para a igreja todo domingo, mas não obedece, Ele não se sente amado. Ah, mas você não tem noção, eu sou voluntário com quem todo mundo pode contar. Esse negócio, essa camisa de voluntário aqui, ela quase não desgruda do meu corpo. Mas se não existe obediência, Ele não se sente amado. Ele não se sente amado. Quantas vezes nós estamos falando em outra linguagem de amor? A gente está dizendo, Deus, o Senhor não está vendo que eu te amo? Olha aqui eu no meio do louvor. Eu levanto a mão, eu faço a dancinha, eu faço toda a coreografia. Deus olha e diz, mas não tem obediência. Eu não me sinto amado. Eu não me sinto amado. Gente, que coisa complicada. É Deus olhar para a gente e dizer assim, você acha que me ama, mas eu não me sinto amado. Você está fazendo um monte de coisa, que é o que você acha que é amor. Mas para mim uma coisa é amor, eu só quero que você me obedeça. Se você canta alto, canta baixo, levanta as mãos ou não. Se você sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, isso é um meio, não é um fim em si mesmo. Eu quero que você me obedeça. É assim que eu me sinto amado. É Deus falando conosco. Tem um texto da Bíblia que é muito conhecido, por exemplo, falado muitas vezes em casamento, que é 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13, Paulo fala sobre o que é o amor. E 1 Coríntios 13 começa assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Eu queria trocar a palavra amor por obediência e ler com você o texto, pode ser? Então toda vez que a gente vê a palavra amor, nós vamos trocar pela palavra obediência. Então vamos lá. Versículo 1, 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver obediência, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine, ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios, todo conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver eu nada serei, ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver obediência, nada disso me valerá. Tem tanta coisa que eu acho que vale muito para Deus na minha vida, né? Mas se não há obediência, na verdade não vale de nada. Eu estava pesquisando esse mesmo texto numa outra versão da Bíblia, a NVVH. Quem conhece a NVVH? Pronto, no culto de 9 tinha muitas pessoas que conheciam a NVVH, que é a nova versão da videira de hoje. É uma tradução que ainda não existe, eu que criei mesmo. Eu acabei de inventar e inventei só para essa pregação. Mas eu fiquei maravilhado, porque vários irmãos já tinham a versão, mesmo sem ela existir. Eu disse, se o pessoal das 9 é de fato espiritual. Nova versão da videira de hoje, NVVH, ok? Eu posso ler 1 Coríntios capítulo 13 na NVVH, pode ser? Não vai ter como você acompanhar, porque como eu lhe disse, ela é exclusiva, é só minha, então desculpa. Vamos lá, 1 Coríntios 13 na NVVH. Ainda que eu fale cada música do louvor, o mais alto que eu conseguir, se não tiver obediência, eu serei apenas uma pessoa que atrapalha todo mundo porque é barulhento demais. Ainda que eu tenha dons, ainda que eu fale em línguas, ainda que eu saiba a Bíblia como Samuel Wagner, ainda que eu lidere um grupo de crescimento ou um ministério, ainda que eu seja da recepção, do time da recepção, e eu tenha uma fé capaz de mover lugares marcados, mas não tiver obediência, nada serei. Ainda que eu dê a cesta básica do IVV, seja fiel, não faça sua parte, dizimista constante, voluntário com quem todo mundo pode contar, que todo domingo no meu Instagram já tenha lá o banner do culto, escrito, melhor lugar para estar no domingo, ponto. Há caminho. Porém, se não tiver obediência, nada disso me valerá. Escute uma coisa, se não houver obediência, aquilo que nós estamos fazendo aqui é teatro. Se não houver obediência, as nossas canções, as nossas músicas, as nossas pregações, as nossas orações, Deus está dizendo, não sou eu, é Paulo falando na igreja em Corinto, nada vale. Sem
obediência, tudo isso está esvaziado do seu genuíno significado. Acabou. Toda prática espiritual que não nos conduz à obediência é inútil. É inútil. É por isso que eu penso que a gente precisa começar a entender que quando as nossas palavras louvam a Deus, mas as nossas atitudes negam a Deus, não amamos a Deus. Quando com as nossas orações a gente diz, eu confio em Deus, mas no dia a dia nós levamos a vida do nosso jeito, não amamos a Deus. Quando o discurso é bonito, mas o compromisso é escasso, não amamos a Deus. Quando a mensagem da graça é uma licença para o pecado e não um poder para vencer o pecado, não amamos a Deus. Quando o culto no domingo é lindo, mas não existe de segunda a sábado, não amamos a Deus. Quando falamos que o amamos e não o obedecemos, nós somos religiosos e não discípulos. E não discípulos. Obediência é como Deus se sente amado. Enquanto o louvor volta, eu queria dar um desfecho a essa mensagem. Enquanto a banda vem, as luzes se abaixam, eu queria que você entendesse como nós podemos recomeçar com Deus, sabe? O que precisamos fazer? Porque o terceiro ponto da minha mensagem é esse, é o que precisamos fazer. Nós precisamos voltar ao verdadeiro amor antes que. Nós precisamos voltar ao verdadeiro amor. Chega desse amor inútil, fútil, vazio. Chega desse amor do discurso. Querido, chega desse amor, que é amor na nossa concepção, mas não na concepção de Deus. Chega desse amor que é segundo o nosso padrão, mas não segundo o padrão de Deus. Chega disso, chega disso. Nós precisamos consertar esse amor, voltar ao primeiro amor antes que. Por favor, não esperemos para chegar lá, para ter atitudes impensadas, escolhas completamente erradas, distorcidas. Não esperemos chegar lá, para ver que a todo tempo, em todo momento, falamos, eu amo a Deus, eu amava a Deus, eu amava a Deus, eu amava a Deus, e na verdade não amávamos coisa nenhuma, porque se amássemos Ele verdadeiramente, teríamos obedecido sua vontade, e a obediência teria nos guardado como um muro, nos protegido e nos guiado. Antes que, igreja, em nome de Jesus, antes que voltemos ao verdadeiro amor por Deus. Eu leio para você um texto escrito por Jesus, ou melhor, ditado por Jesus, escrito por João. É uma carta que Jesus, ele pede que o apóstolo João, ali na ilha de Patmos, escreva para uma igreja. João escreve 7 cartas para 7 igrejas, ali no primeiro século, e a primeira carta, João escreve para Éfeso. Jesus tem um recado, uma mensagem para aquela igreja. E se você tivesse 7 pessoas para contactar, 7 pessoas, qual pessoa você escolheria em primeiro lugar? Eu acredito que a pessoa com quem você mais tem urgência de falar, aquela que o caso é mais crítico, aquela que o assunto necessita de uma maior atenção. Interessante porque quando eu leio as cartas de Jesus para as igrejas, as outras igrejas, não Éfeso, as outras tinham tantos problemas, gente, tantos problemas. Tinha uma igreja que Jesus disse que era a sinagoga de Satanás. Olha a complicação da igreja. Mas a primeira igreja, a primeira, para quem Jesus manda uma carta, é Éfeso. Éfeso que aparentemente estava tudo bem. Éfeso que era zelosa em boas obras. Éfeso que Jesus começa a carta louvando pela perseverança, pela força, o engajamento. Éfeso que quando o assunto era fazer, ninguém fazia como eles. Ninguém fazia acontecer como Éfeso. Mas mesmo assim, é a primeira carta que Jesus manda. Quando Jesus manda essa carta, Apocalipse 2, versículo 4, Jesus diz assim: contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do teu lugar. Jesus estava dizendo a Éfeso: volte ao primeiro amor. Éfeso, sabe por que você é a primeira que eu estou contactando? Porque você perdeu aquilo que dá sentido à igreja existir. Você perdeu o amor por mim, amor genuíno.
Você tem o amor da aparência, você tem o amor da forma, mas não o amor da essência, o amor da obediência, o amor do compromisso. Você não está mais apaixonada por mim, Éfeso. É por isso que eu estou te mandando esse recado. Porque sem amor você está fadada a não mais existir. É o que Jesus fala: eu vou remover o teu candelabro. Você não vai mais existir. Por quê? Porque não tem futuro para uma igreja que não ama Jesus. É inútil. Qual a relevância ela tem? Nenhuma. Qual a função que ela pode desempenhar nesse mundo? Nenhum. Ela faz mais de serviço ao evangelho do que serviço. É o amor por Deus que sustenta tudo que nós somos. É o amor por Deus que dá sentido ao meu cristianismo, ao seu cristianismo, a minha fé, a sua fé. É o amor por Deus. É esse amor que se traduz em obediência. E Deus está falando para aquela igreja e fala para nós hoje, Videira, aqui nesse lugar. Eu sinto da parte de Deus que esse é um recado e uma mensagem. Como liderança, nós orávamos, buscávamos a Deus e percebíamos que era isso que Deus queria falar conosco. Essa mensagem é profética para nós. É Deus falando conosco. Videira, volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta à paixão genuína por mim. Volta a uma obediência inegociável. Volta. Sai desse amor do discurso. Sai desse amor da palavra. Sai desse amor que é bonito na canção. Sai disso. Sai disso. Gente, esse auditório é lindo, mas não fica. Os nossos ministérios são maravilhosos, mas não vão ficar. Não vai. Aquilo que fazemos, nossas mídias são incríveis. Nossos grupos crescem. Nossos líderes multiplicam. Mas só tem uma coisa que Jesus está pedindo da sua igreja. E nós não podemos abrir mão: amor por Ele. Amor que se traduz em obediência. Senão nada disso vale nada. Chega. É hora de Deus falar comigo e com você, dizendo: vamos e precisamos arrancar a máscara da religião. Arranca a capa da religião. Arranque a capa da religião. Arrepende-te, pois, de onde você caiu. É isso. Enquanto eu estudava essa mensagem, eu falava: Deus, essa mensagem não é para eles, é para mim. Eu preciso. Não adianta eu pregar, eu falar, eu dizer, eu orar. Querido, quantas vezes eu me encontrei vazio de um amor genuíno por Deus, negociando a minha obediência aos princípios de Deus. Pregar é fácil, falar é fácil, vir à igreja não é tão difícil. Agora, obediência é a evidência e a marca do meu amor por Jesus. E eu quero, e eu sei que você também, muitos aqui nesse lugar estão comigo, dizendo: nós queremos estar diante dEle e ouvir da boca dEle: servo bom e fiel. Você me amou, não do jeito que você achava que era amor, mas como eu me senti amado. Você me amou sendo obediente. Você me amou em silêncio, me amou sem falar nada, me amou fazendo, agindo, perdoando, abraçando. Me amou com teu compromisso. Deus está nos chamando a isso. A gente precisa voltar para o primeiro amor. Escute essa canção aí no seu lugar. Ouça essa canção. Deixa o Espírito Santo falar com você. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir